verso de número 25, 26 e 27. Marcos 14, 25, 26 e 27. Você pode estar nos acompanhando aqui, né? A gente está, né, ao vivo aqui da igreja, então você pode acompanhar aí no YouTube, né, a palavra, acabamos de colocar aqui para que você possa também estar acompanhando aí de casa, né? Lendo direto do celular, se você assim desejar. Marcos capítulo 14, verso 25 a 27 diz assim: Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Jesus e os seus discípulos, né? Então lhe disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Amém? Só até aí. Feche seus olhos, curva sua cabeça, você que pode. Pai, nós nos apresentamos diante de Ti. Queremos, ó Deus, que toda palavra, todo versículo da Bíblia é apto para ensino, é apto, ó Deus, para mudar o nosso interior. Ó Deus, dá-nos uma visão de fé, uma visão espiritual, para entendermos e compreendermos o que Tu tens para cada um de nós nessa noite, nesse dia, nesse momento. Ensina-nos, Deus, a conhecer um pouco mais de Ti, que não seja, Senhor, simplesmente eu a falar, mas o Teu Espírito Santo a falar aos nossos corações, a nos dar direção, a nos dar interpretação, a nos dar revelação. Nós precisamos ter, ó Pai, para vivermos segundo o Teu propósito, para Te conhecermos mais e aumentarmos a nossa fé. Que jamais venhamos a abandonar a fé que Tu tens colocado sobre a nossa vida, Pai. Nós cremos nisso, nos assentamos aos Seus pés, acalmamos nosso coração de toda a correria, de toda a preocupação e pedimos a Ti, fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto, né, dentro do contexto onde Jesus está em um diálogo, né, Jesus está, né, explicando ali aos seus discípulos algumas lições, né, Jesus sempre estava ensinando, explicando aos discípulos algo sobre o reino de Deus, né, não é diferente aqui. Ele fala sobre o sofrimento que ele passaria. Ele comenta aqui, né, que ele iria sofrer, iria viver uma perseguição. E ele falou para os seus discípulos: olha, vocês não devem se escandalizar, porque haverá um momento em que vocês irão se dispersar. Haverá um momento onde eu serei preso, né? Eu estou explicando o que está dizendo esse versículo, contextualizando para que você entenda. Haverá um momento em que você vai viver uma perseguição, e nesse momento que você observar que eu estou sendo preso, e vocês serão perseguidos, vocês vão fugir. Algo como, tipo assim, vocês vão abandonar, vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar sozinho. E Jesus, ele já deu aqui uma palavra, ele falou assim: olha, vocês não devem se escandalizar, porque vocês vão passar por esses processos, vocês vão passar especificamente aqui por esse processo. E ele já está nos ensinando aqui que muitas das vezes nós passamos por processos que querem tirar a nossa fé, que quer nos fazer abandonar a fé, que quer nos fazer deixarmos de lado os princípios a qual nós cremos, nós acreditamos. Por mais que você se ache ateu, por mais que você se ache assim, não acredito em Deus. Ok, a gente respeita a sua opinião. Mas o fato de você não acreditar em Deus não apaga Deus da história do homem. Não apaga Deus de existir. É só a sua opinião.
E aqui a gente vai entender um pouco sobre isso. O que me faz, muitas das vezes, abandonar a fé? O que me faz, muitas das vezes, sair do propósito do que Deus tem para mim? Isso aconteceu com os discípulos aqui. Você deve ter visto em algum momento, em algum filme sobre Jesus, aonde quando ele é preso, o que os discípulos fazem? Fogem, se escondem, vão embora. Como se nem acreditassem mais nele. É algo interessante a gente interpretar. Por quê? Porque muitas das vezes nós fazemos as mesmas coisas. Apesar de andarmos com ele, apesar de vivermos os milagres deles, apesar de presenciarmos milagres na nossa vida, na vida dos outros, muitas das vezes nós abandonamos a posição de sermos um discípulo verdadeiro. E por que isso acontece? Por que muitos abandonam, né, essa fé? Eu quero te mostrar aqui na Bíblia apenas 3. São muitos motivos, mas apenas 3. O termo aqui seria algumas feridas que machucam as pessoas e as levam a abandonar a fé. Primeira dela, se quiser anotar, anote. Em Hebreus 10, 35 e 36, Hebreus 10, 35 e 36, fala assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverar. Olha que interessante. Com efeito, tendes necessidade de perseverar. Minha versão aqui. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Vou ler novamente esse versículo é um versículo-chave muito importante. Com efeito, né? Hebreus 10, 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverar. Fala comigo, eu preciso perseverar. Fala com força, eu preciso perseverar. Aí o texto já diz, para quê? Está aqui escrito, entre vírgulas. Para quê? Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Sabe que muitas das vezes frustra muitos e muitas pessoas? É que nós queremos as promessas. Mas no texto aqui está nos dizendo que nós alcançamos a promessa depois de ter feito o quê? Olha aí no texto. Projeta aqui, vê se... está aqui já. Está aqui, ó. Vou ler aqui para que a gente entenda bem. Porque necessitais de perseverança, ou de perseverar, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Interpretação de texto, facinho. 4º ano, 5º ano aí do ensino, não sei o que. Para que você alcance a promessa, é necessário fazer o quê? Interpreta aqui o texto. Para que você alcance a promessa, é necessário fazer o quê? Pode falar com força. Fazer o quê? A vontade de Deus. O problema de muitos estarem frustrados hoje é que eles querem a promessa de Deus, eles querem que Deus resolva, eles querem que Deus abençoe, que o milagre venha, mas esquece que o requisito principal para que a bênção do Senhor venha, para que a promessa de Deus se cumpra, é você fazer a vontade de Deus. Muitos fazem sua própria vontade, fazem do jeito que quer, ou do jeito que acha que é, e quer cobrar de Deus as promessas. Está aqui a palavra dele, dizendo isso. Se a promessa vai se cumprir na sua vida, entenda, você precisa antes cumprir a vontade de Deus. Baseado nisso, você vai atrás da promessa ou vai atrás da vontade de Deus? Pensa. Se você for atrás da promessa, se você for atrás só da bênção, se você for atrás só da solução, muitas vezes você não alcança ela. Por quê? Porque o certo seria você ir aonde? Atrás de quê? Da vontade de Deus.
Que quando você acha a vontade de Deus, conforme a gente aprendeu, acabamos de ler no texto aqui, a promessa te alcança. A bênção te alcança. A primeira ferida, né, podemos dizer assim, que impede as pessoas, né, ou melhor, que se fixam as pessoas para que ela abandone a fé, é essa frustração. É achar assim, por que Deus não faz? Por que Deus não resolveu? Frustração é um sentimento ao não ter o resultado que se esperava. Ou seja, não sair como você pretendia. Antes de você ir atrás da solução do que você quer, tenha o coração, né? Tenha um coração ensinável para você entender aquilo que você quer é a vontade de Deus. A bênção que você busca é a vontade de Deus. Quantos exemplos de testemunho nós temos de pessoas que oravam, que jejuavam, que pediam uma coisa, que pedia, e Deus não respondia. Aí lá na frente, Deus responde de uma outra forma. Aí ela entende, agora eu estou entendendo por que isso aconteceu. E eu estou tanto tempo, tantos anos pedindo, cobrando isso de Deus. E não era dessa forma que Deus queria me dar, era dessa outra forma aqui. Mas só que muitos não esperam isso, vou falar um pouquinho mais abaixo, e se frustram. O que mais tem dentro da igreja são pessoas frustradas. Pessoas que se desviam, por quê? Vão atrás, como nós acabamos de ler no versículo, vão atrás da bênção. E pouco se preocupam com a vontade de Deus. Você prefere a bênção ou a vontade de Deus? O que você prefere? Pastor, eu quero a bênção. Então você não vai conseguir encontrar a vontade de Deus. Como que eu venço essas frustrações? Anota isso se você quiser. Nunca permita que as frustrações te afastem do propósito de Deus. A primeira coisa que a pessoa passa quando ela está frustrada, né, está abandonando a fé, é se afastar do propósito de Deus para a vida dela. Segundo, confie na providência de Deus. Lá em Gênesis 22, 8, há um momento que Abraão, né, está subindo para oferecer o sacrifício. E quem era o sacrifício? Seu próprio filho. E chegou um momento, nesse versículo 8, que o filho pergunta para Abraão, o pai, né? Pai, estou vendo aqui, né? Tem tudo aqui para fazer o holocausto. Mas, cadê o principal? Mas, cadê a oferta? Cadê o sacrifício? Cadê a ovelha que vai ser sacrificada? Olha o que o pai Abraão fala para ele. Deus proverá para ele mesmo o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. Se fosse eu e você naquela posição ali, na posição de Isaac. Não, Deus tem que dar a solução aí. Não vou fazer sacrifício, eu me sacrificar. Euzinho aqui, cheirosinho, limpinho, ter que me sacrificar. Você entendeu como muitas vezes nós somos? Deus te pede um sacrifício muito menor do que esse, muitas das vezes você não faz. Entendeu? E como é que a provisão de Deus vai vir? Como é que a solução de Deus vai vir? Se no sacrifício, que é bem pouquinho que Deus te pede, você não faz. Fala assim, Deus proverá. Fala assim com força, Deus proverá o que está faltando sobre a minha vida. Amém? O que se frustra, não. Talvez fosse eu e você ali falando, não sei o que, eu me sacrificar, não. Não, Deus que resolve, Deus que resolva para lá. Eu vou me sacrificar nada. Eu vou pagar esse preço nada. Morrer? Não vou mesmo. Mal sabe ele, né? Mal sabe a pessoa, né? Que para Jesus nascer em você, né? Para que Deus nasça em você, para que Deus viva dentro de você, conforme diz o versículo, não vivo mais, mas Cristo vive em
Quando você fala que não vive mais eu, você está dizendo o quê? Quando você está dizendo que Cristo vive dentro de mim, você está dizendo que você é o quê? Você está dizendo que você é o Cordeiro. Entendeu? E você vai sacrificar a você mesmo, para que Deus nasça dentro de você. Posso ouvir um amém? Segundo, primeira frustração, né? Esse aí só Jesus na causa. Segundo, também, tudo Jesus na causa. A decepção, que é essa segunda causa, né, onde as pessoas se afastam da fé, a decepção tem o poder de... Olha que legal isso aqui, hein? A decepção tem o poder de escurecer o entendimento das pessoas. Pois as pessoas acabam por depositar a confiança dela apenas nos sinais e nos resultados que ela está vendo naquele momento. Vou repetir. A decepção tem o poder de escurecer o entendimento das pessoas, pois as pessoas acabam por depositar confiança apenas nos sinais e nos resultados que ela está vendo naquele momento. Se eu não estou vendo o resultado agora, Deus não está comigo. Você já se decepcionou com alguém? Você já criou uma expectativa em alguém ou em alguma situação e aquilo não saiu como você queria, como você esperava? Aí você fica o quê? Decepcionado. E a decepção, ela te causa uma cegueira. A decepção, ela escurece, né, o termo aqui, o seu entendimento. Pastor, texto na Bíblia? Vamos lá, 1 Reis 19, abre aí. Vamos ver se essa pessoa aqui estava frustrada, estava decepcionada, né? Olha esse texto, 1 Reis 19, 13. Ouvindo Elias, Elias ouviu a Deus, então, ouvindo-o Elias, envolveu o seu rosto no manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E escreveu uma voz dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. A espada. E eu fiquei só. Olha o que ele falou. Eu fiquei só e querem me matar. Olha o que o Senhor falou para ele. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azarel, rei da Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta no teu lugar. Quem escapar a espada de Ezael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Olha o versículo 18. Também, fala assim, também, fala assim, eu não estou sozinho. Fala assim, também, olha o que Deus falou. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Eliseu achava que ele era o quê? Fala, gente. Eliseu achava que ele era o quê? O único. Ele era a última cocada. Acabou. A última cocada. Não tem mais nenhuma. Só tem aquela dali. Deus fala com ele, né? Elias, acorda, Elias. Acorda. Sai dessa caverna. Vai cumprir o teu propósito. Unge o rei lá, unge o profeta lá. Desce, sai desse lugar. Sai dessa posição. Sabe por quê, Elias? Porque você não... Em outras palavras, né? Conjecturando aqui. Presta bem atenção. Elias, não existe só você. Existe mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Mas a decepção de Elias era tão grande, a decepção de Elias era tão grande, que não deixava ele ver que tinha mais pessoas que também não tinham se dobrado a Baal. Responde para mim. Você que está online, se quiser, pode responder. Responde para mim. A decepção
de Elias levou ele para onde? Pode falar. A decepção de Elias levou ele para onde? Vou perguntar de novo, vamos lá. A decepção de Elias levou ele para onde? Vamos dar uma aperfeiçoada. A decepção de Elias levou ele, sabe para onde? Para o escurecimento do seu entendimento. Entendeu? A posição geográfica, nesse exemplo aqui, de decepção, talvez fosse, na aplicação aqui, é o que menos importa. Não era por ele estar dentro da caverna, é porque o entendimento dele, diante da decepção do que ele tinha passado com as pessoas, obscurecia o entendimento dele de que só ele sobrou. Ora, se matarem a ele, quem vai ficar de profeta na terra? Na ótica dele, só existia ele. Só sobrou eu. Então, eu vim me esconder aqui para que ninguém me mate. O que Deus fala para ele? Se fosse na linguagem de hoje, né? Nossa, falei, né? Sai dessa caverna. Sai desse ponto de escuridão que você está vivendo. Entendeu? Joga luz no seu entendimento, Elias. Compreenda, saia dessa decepção e entenda que existe mais um exército lá que não se dobrou a Baal. Você não está sozinho. Mas a decepção estava obscurecendo o seu entendimento. Quantas pessoas têm perdido a fé por causa da decepção? Isaías 55, verso 8, 9 fala assim, você conhece esse versículo? Porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos os meus, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em outras palavras, deixa eu ser bem claro para você. Você está enxergando aqui na frente, né? Deus está enxergando aonde? Muito mais lá na frente. Amém? Você enxerga amanhã, né? Só para criar essa metáfora, né? Você enxerga amanhã. Deus enxerga quando? Depois da manhã, depois da manhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Amém? Enquanto você está com sua mente aonde? Obscurecida pela decepção e só tu consegue enxergar daqui ali, ó. Entendeu? Terceiro e último. Esse aqui é um mistério. Vamos lá. Terceiro e último. Precisamos saber esperar o tempo entre... Saber que existir, né? Um tempo entre querer e receber. Fala comigo. Querer. Fala com força. Querer e responder. Entre querer e responder, existe um tempo. Não é assim? Quem tem filho sabe como funciona, né? Tem filho que quer uma coisa, não é? Sim ou não? Quem já tem filho sabe como é que é. E o filho quer quando? Agora. Se não der agora, o que ele faz? Dá estilique, esperneia, chora. Se for um pouquinho mais, assim, não tão criança, começa a falar besteira. Se for um adolescente, fala mais besteira ainda. Se for um adulto, fala mais besteira ainda. Como tem crente que é assim? Como tem pessoas que é assim? Eu quero que Deus faça agora. Se Deus não fizer agora, eu vou perder minha fé. Não acredito mais nele. Só acredito nele se ele fizer agora. Existe um tempo entre querer e receber. Amém? Precisamos identificar isso. Olha a consequência, né? Olha a consequência de quem é impaciente.
qualquer objetivo complica mais ainda a vida dele. O impaciente, presta atenção nisso. Qualquer objetivo complica mais ainda a vida dele. Qualquer coisa que tiver que fazer complica mais a vida dele. Eu sou impaciente. A impaciência, né? Ela nos impede de aproveitar o que está acontecendo no momento. O que Deus quer fazer naquele momento. Ser impaciente reforça as nossas emoções negativas. Ser impaciente afeta o estado emocional da pessoa. Ela pode favorecer o desenvolvimento até mesmo da obesidade. Ela pode trazer o aparecimento de hipertensão. Ela pode trazer envelhecimento precoce. Pessoa impaciente. Você lembra de Jesus? Estamos fechando. Você lembra de Jesus conversando com um cara impaciente? Ele conversa com Pedro. Ô sujeitinho impaciente, não é? Igual eu e você. Ele pergunta, né? Perguntou de Simão Pedro: Senhor, para onde tu vais? Jesus respondeu para ele: Pedro, para onde eu vou, você não pode ir agora. João 13:37 fala assim: replicou Pedro: Senhor, por que não posso ir agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus olha para ele, né, igual eu estou no Pedimar aqui, e fala assim: ó, você vai dar a sua vida por mim? Em verdade, eu vou te falar uma coisa, Pedro. Você vai me negar 3 vezes. A impaciência de Pedro, a impaciência daquele homem, nesse exemplo aqui, conduziu ele para ele querer se sacrificar por Jesus. Está aqui no texto. Eu darei a minha vida por ti, Jesus. Jesus olha bem dentro dos olhos dele e fala para ele assim: você não sabe o que você está falando, cara. No versículo anterior ele diz: não é agora. Jesus, em um outro momento, junto com um homem chamado Nicodemos, ele começa a ser bombardeado de perguntas. Mestre, eu sei que tu és profeta vindo da parte de Deus. Eu sei que os milagres acontecem através das suas mãos. Ele começa a ter uma série de diálogos e fazer pergunta. Jesus responde para ele no meio das perguntas dele: você não entende como é que isso acontece. Sabe por quê? Está aqui, João 3:3. Em verdade te digo, e se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí de novo ele faz pergunta: mas como é que pode um homem nascer de novo? Por acaso eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Jesus repete para ele de novo no versículo 5 e fala assim: em verdade te digo que se não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. A impaciência de um homem querendo forçar Deus, querendo respostas de Deus. O impaciente, ele é um questionador. O impaciente, ele quer resposta. O impaciente, ele quer rápido. Ele quer que Deus responda rápido. Ele quer que a solução venha rápido. Repete comigo assim, ó. Entre o querer, fale comigo, entre o querer e o receber, tem um tempo. Amém? Então, acalma o seu coração. Saiba esperar. Não abandone a sua fé. Por mais frustrações, decepções, impaciências que você tenha vivido, pare um pouco. Acalma. Acalma a sua alma. Acalma o seu espírito. E saiba esperar. E no tempo certo de Deus, Ele vai
responder e vai trazer solução para tudo que você precisa. Amém? Feche seus olhos, fique em pé. Fique em pé, feche seus olhos. Você que pode. Faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Deus, eu te peço perdão por todas as vezes que eu me deixei levar pela frustração, pela decepção, porque assim como Elias, muitas das vezes eu achava que estava só, mas tu sempre esteves comigo nas cavernas que eu entrei. Me ensina a ser paciente e a nunca abandonar minha fé, pois eu sei que seus pensamentos sempre serão maiores que os meus. Reconheço os meus pecados, te recebo hoje como meu único e suficiente Salvador. Dou liberdade ao Espírito Santo para fazer morada em mim e me ajuda dia após dia a nunca abandonar a fé, porque eu aprendi que enquanto vou sendo curado, também vou sendo treinado para ajudar outros a nunca abandonarem a fé. Em nome de Jesus. Amém.